Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O reino de Deus cresce no silêncio, a força das coisas pequenas. Meu irmão e minha irmã, vamos agora juntos entrar em espírito de escuta da palavra de Deus. Respire fundo, abra seu coração e prepare-se junto conosco para acolher o que o Senhor tem a lhe dizer por meio da sua palavra nesse dia. Que esse momento seja um verdadeiro encontro com o mistério de Deus escondido nas coisas simples da vida. Escute, medite e permita-se ser transformado por essa semente divina lançada em seu coração. O evangelho de hoje, desse dia 28 de julho, é o evangelho de Mateus 13, 31 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso, Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para usar parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Convido você a, junto conosco, fazermos uma breve homilia para esse evangelho desse dia. Meu irmão e minha irmã, às vezes a gente imagina que as coisas de Deus só podem acontecer nas grandes experiências, nos encontros intensos, nos sinais extraordinários. A gente, com frequência, espera por um milagre, por uma grande manifestação, por algo fora do comum, para crermos que o reino de Deus está entre nós. Mas Jesus, mais uma vez, demonstra que nossas expectativas, muitas vezes, estão erradas. E assim Ele desmonta todas elas. Ele vem nos falar do reino, mas não fala de tronos, não fala de exércitos celestes, não fala de anjos com espadas flamejantes. Ele fala de uma sementinha, uma semente de mostarda. Talvez você nunca tenha visto uma. Ela é quase do tamanho de uma cabeça do alfinete. Pequena, quase imperceptível. Mas essa é a imagem que Jesus escolhe para falar da grandiosidade do reino de Deus, que todos nós somos convidados a viver, a anunciar. Assim, isso deveria nos deixar inquietos. Como é que algo tão divino, tão poderoso, tão eterno, pode começar de forma tão pequena? É aqui que Deus quer tocar o nosso coração hoje. Porque o reino de Deus, ele não começa nos palácios, mas começa no nosso próprio coração, no coração humilde. Não começa nas multidões, mas na alma silenciosa. Não começa nas grandes decisões, mas num sim pequeno, dado no escondimento. E veja, Jesus não apenas fala da semente, mas fala de um homem que a semeia no seu campo. O reino não cresce por acaso, ele precisa ser plantado. O reino precisa ser acolhido, desejado, semeado com fé, com esperança, com perseverança. E quem semeia sabe sim que ao enterrar a semente na terra, ela desaparece.
é como se morresse. Você que é produtor no campo, que tem uma rocinha, você sabe do que eu estou falando. Aquele que semeia sabe que ao enterrar a semente na terra, ela desaparece. Muitas vezes a gente só tem a visão que ela morreu, mas muitas vezes na nossa vida espiritual também parece assim. A gente reza, tenta viver a palavra, busca a santidade e não vê resultado muitas vezes. Mas olha só, parece que a semente morreu, não é verdade? Pois é, mas ela não morreu. Meu irmão e minha irmã, o reino está germinando no silêncio, está se formando no secreto, porque Deus trabalha no invisível e no tempo certo. Aquela semente cresce, rompe a terra, se transforma e vira abrigo para outros. A árvore abriga os pássaros, o reino, isso é o reino. Começa em mim, começa em você. Começa em mim, mas não termina em mim mesmo. Mas não termina em nós. Se torna refúgio, consolo, proteção para tantos outros. Agora, Jesus também fala do fermento, outro elemento simples, pequeno, mas cheio de significado para a nossa vida de fé. O fermento, quando colocado na massa, ele desaparece também. Ninguém vê mais, mas sua ação é transformadora. Ele muda toda a natureza da massa. E assim é o reino. Ele não chama atenção, não faz barulho. Ele entra na alma como quem não quer nada, mas quando acolhido com sinceridade, muda tudo. Transforma o jeito de ver, de sentir, de viver, de amar. Isso é o reino de Deus na nossa vida de fé. Precisamos reconhecer isso. Você percebe então que Jesus está insistindo numa ideia? Isso mesmo que ele está fazendo. O reino começa pequeno, mas é imensamente poderoso. Ele é silencioso, mas é transformador. Ele é escondido, mas ele gera vida nova. Por isso, não despreze os pequenos começos na sua missão. Não despreze a pequena oração que você faz pela manhã aqui conosco, antes de sair de casa. Não despreze o pequeno ato de paciência com seu filho, com seu marido, com sua esposa. Não despreze o esforço de cada dia em ser honesto, fiel, puro, mesmo que ninguém veja. Não despreze as lágrimas derramadas no silêncio da sua oração muitas vezes. Não faça isso. Não despreze. Isso tudo, aos olhos do mundo, é semente pequena. Mas aos olhos de Deus, é o reino brotando, gerando vida. É fermento transformando a massa da sua vida. E talvez alguém pergunte agora, mas eu não vejo fruto nenhum na minha vida. Eu rezo, me esforço, mas tudo continua igual. Será que Deus está mesmo agindo? Muitas vezes nos questionamos. E eu te respondo, Deus sempre age na nossa vida. Porque Deus trabalha no escondido. Foi assim com Maria, foi assim com José, foi assim com Jesus, escondido 30 anos em Nazaré. Ele não tem pressa. Deus, ele trabalha na raiz, no fundamento da nossa vida, para que quando o fruto aparecer, ele seja pleno e permaneça. E sabe o que me impressionou nesse evangelho? É que Jesus falava essas parábolas e o povo simples entendia. Porque era uma linguagem do cotidiano. Ele usava o pão, a semente, a massa. Ele não veio complicar a vida espiritual. Ele veio nos mostrar que a santidade está ao alcance de todos que vivem com simplicidade e profundidade as realidades de cada dia. Às vezes, meu irmão e minha irmã, a gente quer complicar demais e complica demais, querendo fórmulas, sinais, experiências sobrenaturais de fé. Mas Jesus quer que você olhe para o pão, olhe para a árvore, para a terra e entenda.
ali está o reino. E se está ali, também pode estar no seu lar, no seu trabalho, na sua dor, no seu silêncio, na sua oferta escondida. Talvez esse seja o momento para você escrever aqui nos comentários: Senhor, planta em mim a semente do teu reino. Ou então, Jesus, transforma a minha vida com o teu fermento de amor. Peço, compartilhe sua fé. Às vezes, uma palavra sua pode ser a semente que o outro precisa para recomeçar. O mundo precisa de almas escondidas que vivem para Deus. O mundo precisa de gente que aceite ser fermento, mesmo que ninguém perceba. Que você, meu irmão e minha irmã, possa sair desse momento de hoje de escuta com o coração inflamado por esse amor humilde e forte que Jesus nos mostra. Não é o barulho que move o reino, é o amor silencioso, é a fidelidade constante, é a entrega escondida. Que o Espírito Santo nos ensine a valorizar o que parece pequeno e desprezível, porque ali, muitas vezes, está o maior milagre de todos. Deus se fazendo presente nas coisas simples da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Que a nossa fé seja como uma pequenina semente de mostarda e que a nossa missão, a nossa oração seja uma constante massa de fermento recheada da graça de Deus para a gente continuarmos vivendo a nossa missão de batizados. Meu irmão e minha irmã, se gostou dessa humilde mensagem nesse dia de hoje, peço humildemente que se inscreva em nosso canal, já deixe o seu like, ative também o sininho da notificação e compartilhe esse breve momento com outra pessoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José e dos santos da nossa devoção, desça sobre você, sobre sua família e sobre sua semana a bênção de Deus misericordioso no amor. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até amanhã com mais um momento de leitura, de escuta e de reflexão da Palavra de Deus.